Podemos continuar? Então vamos lá. Então nós falamos no milagre do alfa-lipoico. Eu acho que depois que você escutou aqui do alfa-lipoico, não tem ninguém aqui que não vai começar a usar, poxa. Porque o Dr. Bergson, ele pegou 79 casos de paciente na fila de transplante hepático. Tirou 75, normalizou eles. 75. Está publicado isso. Você vê isso. 79 casos de transplante hepático. Ele curar 75, isso é mágica, pô. Com o alfa-lipoico e o LDN. Ele combina os dois. Tá? É o alfa-lipoico e o LDN. Muito bem. Então, o alfa-lipoico, além de tudo isso que nós estávamos falando, Gabriel, ele também aumenta a sensibilidade insulínica tremendamente. É muito interessante no caso de polineurite diabética, polineuropatia diabética. Aliás, é o único tratamento que realmente funciona. Tá? Ele é também chamado de tióctico, alfa-lipoic acid, ou tióctico. Ele faz o seguinte, olha que coisa impressionante. Ele é capaz de reciclar a vitamina C, a glutationa, a vitamina E e o coenzima Q10. Ele consegue manter esse organismo reutilizando esses produtos, esses 4. A vitamina C, a glutationa, a vitamina E e o coenzima Q10. Não existe nenhum outro produto que consiga fazer isso, Gabriel. Então aqui mais uma explicação por causa desse efeito tão fantástico dele. Tá? Ele diminui a glicose, ele diminui a resistência insulínica, ele diminui os produtos avançados de glicação, excelente por causa disso que ele é anti-envelhecedor, e ele diminui os radicais livres. Ele é o único que trabalha em hidroxila e singlets. Tá? Então está aqui, ó, a Conservative Triple Antioxidant Approach to the Treatment of Hepatite C. Então, onde é que você encontra o alfa-lipoico? O papai estava certo. A melhor fonte natural de alfa-lipoico é o espinafre. O espinafre é riquíssimo em alfa-lipoico. Quem sabe o segredo do papai está no alfa-lipoico. Eu comentei com vocês sobre a intoxicação com cogumelos amanita e galerina. Isso leva geralmente à morte. O paciente chega no pronto-socorro, comeu um cogumelo, pôs um cogumelo na boca, ou da marca amanita ou da marca galerina, o fígado é totalmente destruído e em 2, 3 dias ele morre. Tanto é que a primeira vez que o Dr. Bergson tratou, o chefe lhe diz o seguinte: você vai documentar a morte desse paciente. Ele vai morrer, você vai acompanhar a morte, você vai descrever para a gente no Grand Rounds para a semana, você vai apresentar para a gente o caso da morte dele. Foi quando alguém comentou com ele que o Instituto Nacional de Saúde, o NIH americano, tinha um estudo de alfa-lipoico para tratar a intoxicação por amanita. Ele ligou para lá, ele conseguiu trazer o remédio, o motorista foi buscar, ele deu para o paciente saiu. Polineuropatia diabética. Na polineuropatia diabética, você faz a associação do alfa-lipoico com GLA. A substância natural que mais tem concentração de gama-linoleico acid é o óleo de borragem. Muito mais que o óleo de prímula. Mais do que o dobro do óleo de prímula. Então tem muita gente que usa óleo de prímula por causa de GLA, está perdendo, porque a maior concentração, mais do que o dobro do que o óleo de prímula, é o óleo de borragem. Então no protocolo para tratar a polineuropatia diabética, você usa o alfa-lipoico, você usa o LDN e você usa GLA. A síndrome metabólica tem uma ação muito forte. Ele diminui a glicose, diminui a insulina, diminui os produtos avançados de glicação. Ele aumenta a sensibilidade insulínica, não é diminui não, aqui está errado, ele aumenta. Tem estudos publicados na literatura mostrando que 1000 miligramas de alfa-lipoico chega a diminuir em até 50% a resistência insulínica. Em até 50%. Ou seja, 1.200 miligramas injetável diminui em até 50% a resistência insulínica. Neutraliza radicais livres, hidroxila e singlet.
Tratamento da ciática. Ele funciona melhor no tratamento da ciática do que o fator de estimulante de crescimento neural com recombinante humano, que é caríssimo. Os estudos comparativos, o alfa-lipóico funciona melhor no tratamento da ciática, onde você associa o GLA também com ele. Ele diminui a incidência de cataratas, porque ele melhora o metabolismo da glicose no olho, ou pacientes com predisposição a cataratas. E ele recicla a vitamina C, a vitamina E, o coenzima Q10 e a glutationa. Então, Gabriel, respondendo a sua pergunta aqui, está tudo aí, os mecanismos pelos quais. É fascinante, é fascinante. Aqui está o cogumelo amanita, altamente venenoso, quase que praticamente 100% das pessoas que colocam isso na boca morrem. E aqui está o cogumelo galerina. Os dois estão em pronto-socorros, é muito descrito intoxicação com isso, pessoas que colocam isso na boca e morrem. O Dr. Burke Bergson publicou a combinação de ácido alfa-lipóico venoso e LDN na melhora da qualidade de vida e aumento na longevidade de um paciente com câncer metastático de pâncreas. Esse foi o primeiro caso dele, onde ele pegou um paciente com câncer metastático de pâncreas, com metástase no corpo inteiro, fez a associação de alfa-lipóico com naltrexone, e esse paciente, a última vez que eu li, estava 8 anos vivo. Era para ter morrido na semana seguinte. Ninguém acredita que o paciente está vivo. E aí ele virou um centro de referência mundial. Hoje ele trata muitos pacientes com isso. Tá? E ele mostra aí o paciente que depois some tudo, desaparece, tudo que estava no pulmão, no coração, as metástases todas sumiram. Aqui ele mostra o caso de um positive emission tomography, um PET scanning, onde tem câncer ocupando todo o fígado e o pâncreas. Aqui, isso aqui em setembro de 2006, em junho de 2007, não tem mais nada. Câncer de pâncreas com metástase no fígado, tratado com alfa-lipóico e LDN, e low dose naltrexone. Isso aqui, praticamente, isso não existe na medicina. Câncer de pâncreas morre. Morre logo em meses. Você já teve algum paciente de câncer de pâncreas, você sabe disso. A sobrevida dura 6 meses no máximo. Então ele tem isso aí, anos tratados desses casos. Aqui tem um outro caso aqui, onde está metástase, isso aqui é um linfoma, o corpo inteiro aqui, Está vendo as metástases de linfoma aqui, Tudo aqui, todo cheio de linfoma aqui, os nódulos todos com metástases. Ele entrou com alfa-lipóico e LDN. Aqui, isso aqui é 2007, isso aqui é 2008, sumiram as metástases. E assim vai, você vai vendo um caso, outro caso, outro caso, outro caso. This was after we published a paper on the reversal of 75 of 79 people who were actually waiting for liver transplants. Transplante hepático. Just intravenous alpha-lipoic acid. It was over 30 years ago. Há 30 anos ele fez isso. I was appointed the FDA principal investigator for this as a drug. Cheap, very barato, effective. Efetivo. Nobody is interested. Ninguém está interessado. 30 anos depois, continua sem interesse. Damaging agents to the liver are Amanita mushrooms. Amanita, os amanitas ali, One of the reasons I knew about this was because my PhD is Ele tem um PhD em micologia. Called mycology, and I was an expert on mushroom poisoning, and I'm still the consultant to the CDC on lipoic acid and liver toxic mushroom poisoning. This was our original paper that we published, thioctic acid, which is another name for alpha-lipoic acid. Thioctic acid, mesma coisa que alfa-lipóico. Horrible toxin, alpha-amanitin. Barter, Bergson, etc., from National Institutes of Health. Fazendo suspense. Then in 1999, I was invited by the Internal Medicine Society of Germany Convidado na Alemanha. Talk about my treatment of hepatitis C with alpha-lipoic acid. Tratamento de hepatite C com alfa-lipóico. In that article that was published in 1999 in the German Journal of Internal Medicine, Medizinische Klinik,
I wrote, it appears reasonable that prior to liver transplant surgery evaluation or during the transplant evaluation process, that the triple antioxidant treatment protocol should be considered. That's lipoic acid. Ele está dizendo o seguinte, por que é razoável que antes de fazer o transplante do fígado, por que não faz uma tentativa com alfa-lipóico endovenoso? Custa tão barato, pô. Tem tanta eficácia, não tem efeito colateral, por que não tenta primeiro, ao invés de mandar para o transplante? Está fazendo sentido. Então, câncer metastático do pâncreas, LDN 4,5 mg por dia, alfa-lipóico 600 mg, diluído em 100 ml de soro fisiológico, 3 vezes por semana, durante 3 meses. 3 meses sim, 3 meses não, 3 meses sim. Isso é uma questão puramente de ganhar de dinheiro, porque o alfa-lipóico não faz mal para ninguém, nunca vai fazer, não tem nenhum efeito colateral, tem nada, absolutamente nada, só benéfico, só benéfico, só benéfico. Os tumores sólidos metastáticos, respondendo a sua pergunta, eles respondem ao aumento da interleucina 2, porque acontece aumento de linfócitos, então por causa disso aumenta, quem que aumenta a interleucina 2? O LDN, eu já mostrei para você que é um mecanismo. Você associa com melatonina em altas doses, tem gente dando 30 miligramas por dia de melatonina nos casos de tumores metastáticos, tá? Tanto a interleucina 2 quanto a melatonina aumenta a concentração de eosinófilos, tem um I mais lá, e aqui vem a naltrexona em baixas doses. Há uma sinergia dos três quando se associa a interleucina 2 per se, mais a melatonina, mais a naltrexona, você praticamente substitui quimioterapia e você estimula o TH1 e inibe o TH2. Aí está publicado direitinho lá, a publicação e tudo, isso aqui, essa publicação, esses indivíduos aqui têm vários estudos, isso não é o único não, que eles publicaram com relação a isso. Agora vem o estudo da baixa dose de naltrexona em herpes. O Dr. Barreri tem vários casos, totalmente resolvido. O paciente aparece com herpes, você dá o low dose de naltrexona, o herpes some. Em doenças, infecções oportunistas em HIV, em gripe, o pessoal que faz uso de baixas doses de naltrexona não precisa tomar vacina para gripe, não gripa. A hepatite B e C, você vai ver nos trabalhos lá publicados, à vontade para você, os efeitos excelentes, como é também do ozônio. Encefalite japonesa, tem uma encefalite chamada encefalite japonesa, resultados também espetaculares. A doença de Lyme, que é um problema seríssimo no mundo, sério no Brasil, que a medicina brasileira ainda não descobriu. Mais de 40% dos brasileiros estão contaminados com Borrelia e não sabem. Não tem a menor ideia que está desenvolvendo essas fadigas, esses cansaços que ninguém explica. É por doença de Lyme, que já chegou ao Brasil. Você pergunta para os infectologistas, não, o Brasil não tem doença do carrapato. Não tem o quê? Está cheio de Borrelia aqui. E Borrelia é um negócio complicado para tratar. Nós já comentamos sobre isso aqui. Olha aqui, ó, mais uma aplicabilidade para low dose naltrexone no tratamento da doença do carrapato, da Borrelia. Mais uma. AIDS. Em geral, as pessoas com doenças que são parcialmente ou em grande parte ativadas por uma deficiência de endorfinas, inclusive câncer e doença autoimune, ou são acelerados por uma deficiência de endorfinas, como o HIV e AIDS, restauração da produção normal de endorfinas corporais é a grande ação terapêutica da baixa dose de naltrexona. O Dr. Barreri fez um estudo por 12 semanas com LDN em pacientes com AIDS. Dos 16 pacientes no grupo placebo, ocorreram 5 infecções oportunísticas. Nos 16 pacientes tratados com LDN, 4,5 mg à noite, não ocorreu nenhuma infecção oportunística. Você quer remédio melhor do que isso? Pô? Baratinho, sem complicação nenhuma para AIDS. Zero. Após o término do estudo, 12 semanas, todos os pacientes receberam LDN por mais 3 meses. Ou seja, ele vem tratando disso desde 1980, até ele morrer, até 2010. Ele tratava disso. Então, o HIV, para virar AIDS, se tiver LDN, não deixa virar AIDS. A LDN impede um paciente com HIV, com o vírus
da imunodeficiência de progredir para a doença autoimune, porque ele estimula. Existe um estudo feito em Mali, publicado direitinho, randomizado, duplo cego, tudo de acordo com os conformes, publicado. Você vai ver o Mali Study, onde mostrando isso aí que o Dr. Barreri conseguiu nos pacientes dele, foi reproduzido do estudo de Mali. Tá? A prevenção de lipodistrofia, que é patognomônico de quem está tomando o coquetel, o paciente com coquetel, ele desenvolve essa lipodistrofia que vocês estão vendo aí, o paciente entra no ônibus, o médico olha, sabe que ele tem HIV e está tomando coquetel, isso é patognomônico, não só previne como trata. Tá? O uso de LDN em pacientes HIV-AIDS, fazendo uso do trio, né? do coquetel, oferece proteção contra o aparecimento da lipodistrofia. Olha que coisa impressionante. Uma coisa que é altamente patognomônica, um estigma para a pessoa, que ela desenvolve isso aí, a não ser que ela vá um médico que entenda disso, que faz um PMMA, faz um preenchimento, ela vai ter isso para o resto da vida, é um estigma para ela, porque um que olha sabe que ela tem HIV, e aí isso aí resolve, protege contra. Aqui está mostrando efeitos no HIV, aqui é o estudo de Mali, aqui ó, estudo de Mali, publicados aqui na revista AIDS, e assim vai, tudo isso aí. Fibromialgia também tem efeito, já não é tão gritante como na esclerose múltipla, como na HIV, mas é suficiente. Você estava dizendo, Cândido, que você tem um paciente, ou foi o Piola que falou, tem um paciente com fibromialgia? E aí? Sei. Você manipula na farmácia ou ainda faz do jeito antigo ainda? Manipula na farmácia. Tá. O Paulo estava falando comigo durante o intervalo, que eu tinha dito que era contra a lei juntar comprar o produto na farmácia e mandar triturar na farmácia manipulação. Ele disse que não é verdade, que essa informação não faz sentido. Que a farmácia manipulação pode sim manipular um produto que você compra na farmácia. Eu acho muito mais barato você já mandar manipular direto na farmácia do que comprar na farmácia, na drogaria, o remédio e levar para triturar e baixar a dose. Tá bom? Então aqui fibromialgia também funciona. Então o LDN ainda funciona, olha só, em distúrbios alimentares. Tá? Todos esses processos todos alimentares. Nos tiques nervosos que ninguém tem solução. Nos transtorno obsessivo compulsivo, que está sendo usado agora com sucesso, transtorno obsessivo compulsivo, em casos de esquizofrenia, em casos de estresse pós-traumáticos que não tinha resultado antes com nada, sendo usado o LDN, porque aumenta as beta-endorfinas, a pessoa sente-se melhor. Aumenta a metaencefalina, a pessoa sente-se melhor. Então, tudo isso aí feito. A asma induzida por aspirina, que é uma doença, né? A pessoa toma aspirina e entra num quadro asmático. Os estudos mostram que nesses casos de asma induzida por aspirina, se você colocar esses pacientes tomando baixas doses de naltrexona, você não tem a asma mais induzida pela aspirina. Mais uma aplicabilidade. Você vai perguntando assim, mas peraí, poxa, isso é uma panaceia, então isso funciona em tudo. É porque ele mexe no mecanismo homeostático. Quando mexe no mecanismo homeostático, é igual ao ozônio. O ozônio não trata 230 e tantas enfermidades, 232 enfermidades. Por quê? Porque ele mexe no mecanismo básico lá da formação do ATP. Aqui ele mexe no mecanismo básico do estímulo do sistema imune, na homeostase do sistema imunológico. E, consequentemente, numa reação cascata, tudo isso funciona. Certo? Asma induzido por aspirina é conhecido com o nome de tríade de Sumster, aspirina, asma e pólipos nasais. A presença de pólipos nasais, a presença de asma induzida por aspirina. Então, essa combinação aspirina, asma e pólipos nasais tem um nome em medicina que chama tríade de Sumter. Até o aparecimento do low dose naltrexone, isso não tinha orientação terapêutica. Ninguém sabia o que fazer com isso.
tinha menor, não sabia nem o que fazer. Aí isso apareceu, foi testado, vamos testar isso, testaram, funcionou. Então pronto, agora você tem uma aplicação. É raro, tá? E aqui tá, olha só. Você quer a lista aqui, ó. Câncer de bexiga. Isso tudo tem trabalhos, estudos publicados, casos publicados. Câncer de bexiga, câncer de mama, síndrome carcinoide, câncer do colo e do reto, glioblastoma, câncer de fígado, câncer pulmonar de células não pequenas, leucemia, linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, melanoma maligno, mieloma múltiplo, eu vi um caso já, com resposta espetacular, neuroblastoma, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de próstata não tratado. Ah, isso aqui é um detalhe interessante. Alguém estava me perguntando? É porque quando você já tratou o câncer de próstata, você muda a dinâmica. Você sabe disso, né? Inclusive, nós ainda não entramos, por incrível que pareça, nós estamos no 11º módulo e ainda não falamos de hormônio. Vamos começar a partir do outro módulo. Aí nós vamos falar lá o seguinte, que todo mundo acredita que câncer de próstata é causado por testosterona. E agora é o contrário. O câncer de próstata é tratado por testosterona. E o câncer de próstata existe por deficiência de testosterona. Cada vez mais comprovado isso, cada vez mais. E aí, mas não no paciente que já mexeu. Se você pegar um paciente que já foi castrado, ou cirurgicamente, retirado os testículos, ou foi tratado com estrogênio, ele muda toda a sensibilidade. Aí testosterona já faz mal. Então aquele paciente que já foi tratado, muda. E por incrível que pareça, a mesma coisa está acontecendo aqui, olha lá. Quer dizer, se você pegar um câncer de próstata virgem, ou seja, não foi tratado com nada, a recomendação aqui é que se faça o LDN. Se for já tratado por alguma coisa, não introduza. Entrega lá para ele. O que tem? É que eu disse que o que normalmente vem ao consultório já tratou. Então tá você guarda tratando, para o seu, então. Hã? O quê? O dia que chegar o seu, você já sabe como é que faz. O meu será virgem. Então o seu será virgem, pô. Embora eu não seja. Pelo menos vai servir pro pessoal, pô. Entendeu? Não, mas você vai poder, vai ter casos. Não, você é fim de linha. Quando ninguém resolve, vai no Vitor. Eu sei. Mas então, você vai, mas o médico geral que recebe o paciente a primeira vez e faz o diagnóstico, ele vai ter uma chance enorme. Fala, Gabriel. Lai, nesse caso, faria a testosterona bioidêntica? Faria a testosterona bioidêntica, sim. Porque às vezes a gente comenta com algum endócrino, principalmente no congresso agora que eu fui em São Paulo, e o pessoal fala que não existe isso. O que eu posso fazer, querido? Não posso fazer nada, né? Eu posso te dizer que a maior autoridade em testosterona no mundo chama-se Abraham Morgenthau, professor de Harvard, urologista, e são palavras dele. Eu assisti ele semana passada, entendeu? Ele estava fazendo um simpósio em Nova York, eu entrei no simpósio, comprei, e ele está lá, enfático. Câncer de próstata é causado por deficiência de testosterona. Ele não falava com essa ênfase há 3 anos atrás. Hoje ele já fala. No ano passado, ano retrasado, 2010, ele estava fazendo uma palestra no Congresso Mundial de Urologia e ele fez um teste na plateia. Quem dos colegas urologistas aqui daria testosterona para um paciente com história de câncer de próstata? 25% da plateia levantou a mão. Ou seja, 25% dos urologistas no mundo já sabe. Agora, quando essa história de existir ou não, é muito simples. Existe uma coisa chamada Google Acadêmico, que é o www.escola.google.com, que só de trabalhos publicados científicos. Quando você está em dúvida se uma coisa existe ou não, você digita o nome no Google Acadêmico e faz um Enter. E você vai ver que se você digitar hormônio bioidêntico e fizer um Enter, você vai encontrar 1048 artigos científicos com esse nome no título. Não sei se isso é o suficiente para você, não sei o que você chama de, entendeu? 1048 para mim já está mais do que suficiente. Deixa eu dizer mais. Eu acho que eu sou obrigado a falar isso aqui. Para ser criados os hormônios, entre aspas,
O primeiro hormônio tem que ser bioidêntico. Vou explicar por quê. Existe uma lei mundial que você não pode fabricar nada, você não pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear selênio. Nada que a natureza fabrique, você pode patentear. Então, quando alguém lá fez o Provera, que é o acetato de medroxiprogesterona, e foi patentear, o governo disse assim para ele, ó, você tem que provar que isso não é bioidêntico. Você tem que provar que isso não existe no corpo. Ou seja, antes de ter um não bioidêntico, teve que surgir o bioidêntico. O bioidêntico surgiu muito antes do não bioidêntico. Surgiram os endógenos, que eram bioidênticos, que é chamado de bioidêntico. Aí a indústria farmacêutica precisava lançar alguma coisa com patente, aí ela fez igual aquele e mudou um radical. E ela vai e prova para o governo que não é exatamente igual ao bioidêntico. Então não tem jeito de ter hormônio na farmácia se não tem o conhecimento do bioidêntico. Você entendeu? É muito fácil um colega que não tem experiência de nada, que não estuda nada, no almoço fala assim, não, hormônio bioidêntico não existe. Ele está blasfemando, é uma vergonha para a medicina, porque você entra lá no Google acadêmico, digita, e você fica com a cara grande, porque só com título, com esse nome, tem 1.048 artigos científicos. O que eu posso fazer, né? Foi os temas que teve agora no Congresso de Anti-Envelhecimento em São Paulo. O senhor estava lá. Sim. Então, foi muito abordado isso e uma rejeição muito grande em relação à parte. E numa das palestras ele falou, então você entra, igual você falou, no Google acadêmico e procura lá que tem comprovação científica no mundo inteiro. Não é. Mas tudo que é novidade, isso não é novidade, hein? O hormônio bioidêntico surgiu em 1942. Ele está sendo utilizado na prática. Quem é o pai do hormônio bioidêntico na clínica? Chama-se Jonathan Wright. O Dr. Jonathan Wright, a história é muito, muito bonita. Ele é um grande médico, está aí, forte, firme aí, inclusive para trazer ele ao Brasil. O Jonathan Wright estava atendendo uma paciente, ele receitou para ela Premarin, e ela pegou a receita do Dr. Jonathan Wright e falou assim, o senhor está me achando com cara de égua? Ele falou, por quê? Oh, isso aqui é hormônio de cavalo, como é que o senhor pode passar isso para mim? Foi tão chocante a reação da paciente, que caiu a ficha para ele. Hormônio de gente para gente, hormônio de cavalo para cavalo. Por que eu estou dando hormônio de cavalo? Aí ele começou a pesquisar, e ele foi o primeiro a introduzir no tratamento humano hormônio bioidêntico. Isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás isso existe. E só agora está sendo divulgado. Mas a turma da velha guarda que não estuda, é muito mais simples para eles falar que isso não existe. É igual a medicina quântica do Vitor, entendeu? É muito mais fácil falar que não existe do que falar eu estou errado, infelizmente. Quer falar? Há uma frase muito engraçada, talvez um tanto antiética, mas que cabe nesse tipo de crítica. Médico que não se atualiza deveria ser processado por omissão de socorro. Omissão de socorro, né? Porque não conhece as coisas adequadamente, critica sem saber. Outro dia, uns 2 anos atrás, um colega nosso, do Albert Einstein, cardiologista, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, e a Folha perguntou para ele, existe alguma comprovação científica de que vitamina D3 previne doenças cardiovasculares? Ele falou, não, cientificamente não tem nada provado. Eu abri o meu laptop, entrei no Google, científico, digitei prevenção de cardiovascular com vitamina D3, tem 11.400 artigos. Eu não sei quantos mais precisa para esse colega descobrir que ele não está estudando, entendeu? Ele fala assim, de boca cheia, isso é uma blasfema que o médico usa. Como ele não tem tempo de estudar, ele fala assim, cientificamente não tem nada provado. Isso é um jargão usado pelo médico, entendeu? Falou que não existe comprovação do óleo de coco em nenhum benefício para o cardiovascular. E está aí à vontade, a literatura está cheia, entendeu? Então eles vão e falam, pode falar o que quiser, coitado. Isso não é por causa disso que nós não vamos continuar estudando, né? Carcinoma renal, carcinoma de câncer de garganta, câncer do útero, aqui as doenças neurodegenerativas, todas elas, a doença de Lou Gehrig, que é a esclerose lateral amiotrófica, a doença de Alzheimer, o autismo, a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a esclerose lateral primária, a mielite transversal,
Espondilite anquilosante. O que você tem para espondilite anquilosante? Eu nunca vi nada. Aqui tem, o LDN tem um efeito espetacular. Muito bom. Tem estudos mostrando. A doença celíaca, se bem que aqui eu digo para você o seguinte, apesar do LDN melhorar, eu acho que você tem que tirar o glúten, porque aqui a LDL não está indo na causa, a causa é o glúten, você tem que ir lá tirar o glúten, porque senão você vai ficar tratando do efeito colateral, tá bom? A síndrome da fadiga crônica, a síndrome de Crest, a doença de Crohn, a dermatomiosite, olha aqui, gente, espondilite, e assim vai, tudo aí, ó. A Sjögren's síndrome, essa que fica seca, secura, xeroftalmia. Então o LDN, ele funciona como anticâncer, como anti-HIV, AIDS, como anti-autoimune e com doença degenerativa. Eu não conheço nenhuma outra aplicação em medicina, talvez o ozônio chegue perto, que tenha essa praticidade. Ozônio você tem que ir no médico e tem um aparelho. Isso aqui o paciente toma em casa, pô. Ele não precisa estar todo dia no médico. Ele pode ir no médico uma vez por ano, que é o que os pacientes fazem com o fazia com o Dr. Baheri, do mundo inteiro, ia lá uma vez por ano, só para vê-lo, porque não tinha nada para fazer, era 4,5 e continuava 4,5 miligramas. Não tinha nada nem para fazer. Não tinha nada para fazer. Só ia lá para contar que estava bem. Tá? LDL é contraindicado. Paciente fazendo uso de narcóticos, síndrome de abstinência. Então, se você tiver um paciente que está usando morfina, que é viciado em morfina, se você fizer isso aí, você pode ter síndrome de abstinência. Mas isso, se ele parar a morfina, também tem. Isso não é grandes coisas. Não é problema. Tá? O sistema da plasmaferese é a remoção de anticorpos e complexos autoimunes do sangue. Você separa o plasma do sangue, do resto, as hemácias e etc. E o plasma é passado por um processo de filtragem. Como eles não têm nada que fazer, eles pegam um paciente com esclerose múltipla e faz plasmaferese nele. Tentar tirar os anticorpos que tem lá, autoanticorpos. Caríssimo tratamento, né? Sim. Pois é, mas não há necessidade de nada disso, entendeu? Procedimentos caros, hospitalização e tudo, não precisa nada disso. Nada, absolutamente nada. Você vai fazer o LDN, você vai explicar para os seus colegas hematologistas lá, e você vai começar a usar, o efeito vem, vai vir para você, como vem para todo mundo, você não é diferente, e eles vão ter que engolir, meu filho. Nada fala mais alto que resultado. Nada. Tá? Se tem resultado, não tem história. Você mostrando a separação do plasma. Não é recomendável prescrever LDN de liberação lenta e em doses superiores a 4,5 miligramas por noite. Você vai ver, eu sei que tem muita gente fazendo para emagrecer, o resultado é muito medíocre. Se você vê o trabalho ali, você vai dar vontade de rir. Não é a aplicação disso, mas quem não tem cão caça com gato. Eles não têm nada mais, porque foi proibido todos os anorexígenos, e eles agora estão procurando coisa. Então começaram a fazer isso aí junto com bupropiona. 9 miligramas de LDN, de naltrexona, e 90 miligramas de bupropiona, uma combinação. Pode falar, Cândido. Espera aí. Você tem que ficar mais esperto. Fica com ele na mão, ligado aqui, pé. Isso aí quem me passou foi o Cressone, mas eu já dei uma paciente junto com casiolamina e fasiolamina, que é do feijão branco, 500 miligramas de cada, e 8,5 miligramas de LDN, ou do naltrexona, e tira a fome. Sei. Elas dizem que tira. Das 10 Mas eu da não manhã acredito e que das seja 4 isso da aqui tarde. não, viu? Eu não acredito que seja isso aqui não. Porque os pacientes não reclamam, não dizem isso. Os milhares de pacientes que tomam baixa dose de LDN não falam nada de fome, entendeu? Continuam comendo do mesmo jeito. Mas acontece que é dado às 10 da manhã e às 4 da tarde. Quer dizer que a vontade de se alimentar no horário do almoço, do jantar, as pacientes me referiram que realmente... Mas eu acho que isso paga um preço, porque aí aquela homeostase do sistema imune vai ser perturbada. Então eu acho que não vale a pena. A minha recomendação, pelo menos, é que não use isso para emagrecimento. Essa seria a minha recomendação. De tudo que eu estudei disso, entendeu? Posso estar errado. Mas de tudo que eu estudei disso é não mexer com isso. Deixa só, já tem tanta coisa boa para usar, pô, né? A terapêutica com LDN em pacientes fazendo uso de agonista opioide,
morfina e derivados somente após 2 semanas de suspensão, desmame. Esse é o protocolo deles, porque eles não querem envolver com... porque eles estão o seguinte, deixa eu explicar isso bem. Você vai num médico nos Estados Unidos e fala assim, eu quero tomar baixas doses de naltrexona. O médico fala, não receito para você. Isso é off-label. Doutor, mas está aprovado pelo FDA 50 a 300 miligramas. Eu estou pedindo o senhor para me passar 4,5. Não posso. Porque se eu passar para você, os meus colegas vão falar mal de mim. Tá bom? Vão falar mal de mim. Então eu não posso. Então, primeiro era uma dificuldade absurda dos pacientes obterem receita para isso. Porque isso é off-label. O trabalho desse pessoal todo que se curou com esclerose múltipla, etc., câncer, etc., é pressionar o governo para o FDA abrir uma exceção, porque isso aí ficou uma droga assim, ó, ela está num jeito que ninguém pode fazer nada, porque ela já acabou a patente, ninguém é dono dela, ela não tem dono, e ela já está aprovada, olha que absurdo, ela já está aprovada, não tem o que aprovar, agora não faz sentido ela aprovada em 300 miligramas, agora ser aprovada em 4,5. Mas na cabeça do médico, o médico fala assim, se eu passar isso, o meu colega pode me criticar. Aí começa essa história. Então, no fim, eles estão fazendo essa campanha toda para isso. Em tireoidite de Hashimoto, iniciar com 1,5 miligrama e tendo cuidado com crise de hipertireoidismo. Então, isso é um caso que tem que ter a parte. Então, você vai usar isso em tireoidite de Hashimoto, vai funcionar, porque a tireoidite de Hashimoto não é uma doença da tireoide. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune sistêmica, cujo órgão principal é a tireoide. Vou falar de novo. A tireoidite de Hashimoto não é uma doença tireoidiana. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune sistêmica, o principal órgão-alvo é a tireoide. Então, o LDN funciona muito bem na tireoidite de Hashimoto. Só que você tem que tomar o cuidado, porque no caso da tireoidite de Hashimoto, você tem que iniciar com doses baixas. 1,5 miligramas. Essa é a experiência deles, 20 anos fazendo isso. Então, nós temos que respeitar. Tá? Aliás, é a dose que eu recomendo você começar. Você que está aí sentado assistindo. Eu quero saber por que você não vai fazer. Porque, ó, previne contra câncer. Previne contra você pegar gripe. Entendeu? Previne contra qualquer doença autoimune. Previne contra infecções em geral. Você está esperando o quê, pô? Hã? E não dá distúrbio nenhum, nada, zero. Proibido o uso de LDN em pacientes transplantados. Isso é óbvio, pô. Por quê? Eles estão tomando imunossupressores. Eles agora estão tomando imunossupressores, você agora vai dar uma substância que vai estimular o sistema imune. Não faz sentido. Então isso aí é contraindicação, você tem que tomar cuidado. Isso é óbvio, mas eu tenho que falar isso para você, porque de repente aparece um paciente transplantado no seu consultório, você esquece esse detalhezinho, aí vai dar um problema danado, porque agora aqui vai acontecer o contrário, vai estimular o sistema imune, provavelmente vai desencadear um efeito de rejeição. Então não se pode dar baixas doses de naltrexona em pacientes transplantados. Você vê que as contraindicações são muito, muito pequenas. Muito pequenas. Então aqui, ó, tem estudos em Mali, mostrando na África, mostrando efeitos deles em HIV/AIDS. Tem estudo na doença, na esclerose múltipla progressiva, porque tem vários tipos de esclerose múltipla. Eu não quero entrar aqui, também não sou especialista, mas existe a chamada esclerose progressiva, esclerose múltipla progressiva primária, que nenhum daqueles remédios caros funciona. Aqueles remédios, apesar de tudo aquilo lá que você viu, não tem nenhum efeito, zero, na esclerose primária progressiva. Esclerose múltipla primária progressiva não tem tratamento. Aquelas que têm relapsos, que têm recaídas, aqueles remédios ainda têm um certo efeito, fraco, mas tem. Nessa aqui não tem, e não é nem indicado eles, é contraindicado. Então a pessoa fica sem nada. O médico fala assim, ó, nós vamos acompanhar a deterioração dela, vai morrer. Ela vai parar de andar, depois vai parar de respirar, vai morrer. E fica todo mundo só assistindo, esperando a morte. Quando elas descobrem o LDN, ao invés de elas ficarem... Os primeiros dias é assim. Elas ficam felizes, agradecem a Deus por ter descoberto. E depois elas começam a ficar com raiva. E começam a querer processar os médicos.
Pô, tem 10 anos que você está me enrolando com isso aqui, essa substância. Por que que você, neurologista, nunca falou para mim que isso existia? Porque eu não acredito nisso. Não é questão de acreditar, o trabalho não está publicado. Ah, mas isso é off-label. Eu não sou obrigado a prescrever um medicamento off-label. E não é mesmo. Então, pronto, o médico, por causa do orgulho, por causa do medo do colega criticar, né? Oi. Quem está falando? Eu. Oi, Alda. Você já leu algum trabalho sobre tratamento de esclerose múltipla com altas doses de vitamina D? Já, você chegou atrasado. Ah, tá. Não, porque você Nós já falamos disso, já. Não, você está falando da naltrexona, e nesse caso específico dessa esclerose progressiva aí não resolveria? Não, não resolve não, querida. Ameniza, mas não resolve. Tá? Nós já fizemos aqui, inclusive está aqui a Aline, que trabalha com vitamina D injetável. Nós já recomendamos como é que faz e tal. Então, um dos tratamentos, uma da predisposição para a esclerose múltipla é você ter baixa concentração de 25-hidroxid no sangue. Existe, nos Estados Unidos, passa um paralelo ali perto da Flórida. Eu vi. Você já viu isso, né? Eu tenho 2 pessoas na família com esclerose múltipla, por isso que eu estou te perguntando. Então, você faz favor de prestar bem atenção nisso aí e levar para elas, porque você vai resolver o problema delas. A solução está aqui para você. Exatamente aqui. Tá bom? Pacientes com doenças de Crohn, pacientes com... Aqui estão pacientes com esclerose múltipla, tem um estudo muito grande feito em São Francisco, pacientes com fibromialgia, isso tudo está publicado em jornais científicos. Tudo publicado. Então, eu acho que nós vamos surfar em ondas diferentes aqui agora, meu filho. Não é só Obama, não. Nós vamos surfar em outras ondas. Eu acho que depois disso aqui que você está escutando, eu espero que na segunda-feira a coisa mude, porque é uma coisa barata, simples, sem complicação. O que você vai ter que fazer? Você tem que fazer uma receita dupla, entendeu? Um carbonada, aquelas que a cópia fica lá guardada, só exige isso, mais nada, e está pronto para você resolver o problema. Tá? Aqui, efeito naltrexônico mais bupropiona, aqui no emagrecimento, que não é nada. Isso aí é praticamente nada, tá? Praticamente nada. É um efeito muito, muito pequeno. Tá? Então aqui, hepatite C, lúpus, colite ulcerativa, autismo, síndrome de fadiga crônica, HIV, síndrome do colo irritável, do intestino irritável, neuropatia diabética, dermatomiosite, esclerose múltipla, doença de Crohn, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tiroidite Hashimoto. Tudo isso tem uma solução única, simples. Eu estou ansioso para começar a receber feedback de vocês. Vocês vão começar a usar e vão começar a me trazer resultado. Você quer comentar o que, Dalila? Você acha prudente, nesses casos que elas estão fazendo uso de hormônio, a gente reduzir a dose? Não, eu não vejo nenhuma correlação, não. Não, no caso, se você diz que o risco de desenvolver um hipertireoidismo, e eu tenho pacientes que eu estou fazendo reposição com T3 e T4. Você está falando, eu pensei que está falando dos hormônios de progesterona. Não, T3, não, T4. eu acho que não. Eu acho que você tem que fazer ali o que eles mandam. Tem que começar com 1,5 miligrama. Porque eles não mexem, eles já sabem disso, entendeu? Não vale a pena dosar daí um tempo? Dosar o quê? O T3 e o T4 desses pacientes? Não tem risco? Eu acho que se você dosar, está tudo bem, mas eu acho que o mecanismo não é só não é pelo aumento, não é pelo hormônio, é pelo upregulation do receptor. Tá o problema é o receptor, porque a metaencefalina faz um upregulation do receptor do T3 a nível de DNA. Entendi. Entendeu? É uma coisa mais de receptor do que qualquer outra coisa. Então tá. Obrigado. Mas é muito simples. Já que você está perguntando, eu vou parar e vou te explicar. O paciente que tem risco de hipertiroidismo, o que você tem que fazer é pedir para comprar um termômetro e deixar o termômetro em casa guardado. E uma vez por semana, toda segunda-feira, para ficar uma coisa sistematizada, depois que ela acorda, a pessoa acorda, antes que ela levanta, ela põe 8 minutos o termômetro debaixo da axila e tira a temperatura axilar. Se essa temperatura axilar estiver abaixo de 36,7, até 36,7 é tolerável. Ela não tem hipertiroidismo. Entendeu? Então, ou está normal. Então, o melhor jeito de você monitorar, porque depois que a temperatura sobe, vamos supor 36,8, ainda vão levar uns 3 semanas para começar a manifestação clínica de hipertiroidismo. Você vai estar sabendo antes, bem antes. Então, o jeito de monitorar para não desenvolver hipertiroidismo é a melhor coisa que tem, é a temperatura axilar matinal. Tá?
Aliás, é o melhor jeito de você fazer diagnóstico de hipotiroidismo. Não é. Você tem hoje o hipotiroidismo tipo 2. Do mesmo jeito que você tem o diabetes tipo 2, que a insulina está normal, né? Até elevada, você tem hoje o hipotiroidismo tipo 2, onde o TSH está normal, o T4 livre está normal, o T3 livre está normal, o T3 reverso está normal, não tem nada errado, e a paciente, porque é 9 vezes mais comum na mulher, a paciente tem sintomatologia de hipotiroidismo na sua frente, você manda medir a temperatura está baixa. Ela tem hipotiroidismo. Aí o endocrinologista vai dizer, não é para tratar porque os exames estão normais. Você não trata exame, você trata gente. Entendeu? Você não é tratador de exame. Você tem que tratar paciente. Como o REV é indicado para quem tem problema de alcoolismo, será que existe alguma interação de baixas doses com o indivíduo ingerindo álcool? Eu não sei te dizer, mas o funcionamento do Révia para alcoolismo é só em altas doses. Porque o mecanismo lá, eu vou te explicar qual é. O cara perdia o tesão, entre aspas, de tomar álcool. Porque aquela excitação do alcoolismo acaba quando ele está tomando Révia. Então ele perde, é como se ele estivesse tomando água. Ele não tem mais agora estou bêbado. Aquela sensação não tinha mais. Tirou aquilo. Porque vai lá, aquilo lá ele está funcionando como antagonista. Então ele é antagonista das beta-endorfinas. Mas ao mesmo tempo o cara reclama que ele está triste, ele está deprimido, porque as beta-endorfinas vão lá embaixo. Mas aí ele toma álcool, não tem mais aquele up. Tirou o up. Aí ele perde a vontade, não adianta nada, agora eu tomo álcool, não resolve nada, não fico melhor. Então é melhor não beber. Eu não tenho mais a sensação de prazer. Tira o prazer do álcool dele, entendeu? Por isso que a mulher tinha que fazer escondido. Ela punha na comida do marido, ele não sabia, porque se ele tivesse assim, essa droga está fazendo isso, vou parar de tomar. Aí ele parava de tomar, a alegria do álcool voltava. Mas como a mulher colocava na comida e ele não sabia, aí ele ia tomando, ele falou, não sei porquê, agora não me interessa álcool mais. Ele ia perdendo a vontade para o álcool, sem saber que alguém estava colocando alguma coisa na comida dele para que acontecer isso. Não, Pioneiro, o que eu perguntei é assim, se o indivíduo tomando baixas doses de naltrexone tem algum problema em ingerir álcool. Eu acredito que não. Eu perguntei por causa do Pioli. Né? Por causa do Pioli. Tá certo. Mas o Pioli, você toma baixas doses de naltrexone ou ainda não? Começar a segunda, né? Tá certo. Vamos fazer aquilo, igual eles fazem, vamos fazer um botãozinho daquele, vamos colocar aqui, eu tomo LDN, né? Oi. Tem que passar ali para registrar. No caso do HIV, o paciente que está usando coquetel, associa ou Não. deixa ele continuar? Não, deixa eu te falar. Você não é nessa especialidade. Eu acho que você pode associar. Deixar o paciente usar. Se associa, ele não vai desenvolver lipodistrofia, isso que é muito bom já. E ele próprio quem está tratando dele, vai ver que pode tirar o remédio. Primeiro você entra com LDN. Não é tirar um e colocar outro. Sim. O trabalho que o Dr. Barreiro faz é o seguinte, ele primeiro introduz, depois ele vai tirando os remédios. Entendi. Entendeu? Mas esse trabalho acho que não é nosso, né? Não é de quem trabalha com isso, né? Não, que eu tenho uma paciente que ela está em tratamento, ela não tem ainda, não tem sintoma. A gente faz ozônio retal nela. Que é muito bom. Muito bom. Mas seria uma outra coisa. Mas se isso aqui você pode entrar com ela. Sim. O princípio é o mesmo, ou seja, por exemplo, em doença autoimune, o paciente está usando corticoide. Aí introduziria o LDN e depois ia tentando retirar o corticoide? Porque o corticoide bloqueia o efeito do LDN, você concorda? Porque o corticoide, a finalidade dele não é suprimir o sistema imunológico. Desse aqui não é o contrário, não é criar uma homeostase e normalizar. Então, um está construindo. Cortisol, isso aqui, trabalha em sentido contrário. Então, você tem que introduzir isso e tirar o cortisol. Quanto mais médicos ficam sabendo da existência e uso de LDN, mais pacientes serão beneficiados com essa revolução terapêutica. Eu espero que você não guarde esse conhecimento para você no bolso, escondido. Só eu sei. Tem conhecimentos que eu acho que você tem que passar para os colegas, entendeu? Tem coisa que você conhece o pulo do gato, tudo bem. Eu não tenho pulo do gato, eu ensino tudo. Se eu não ensinei, é porque eu não sei, tá bom? Eu passo tudo. Eu sou da seguinte filosofia, que conhecimento não tem dono. Você tem que passar tudo. Se caiu na minha cabeça, se eu fui privilegiado de encontrar isso, alguém tem que saber.
Porque senão eu vou morrer, isso vai embora comigo, vale nada, pô. Então, o conhecimento só tem valor quando ele passa de um cérebro para outro. Não precisa esconder a informação dos outros, pô. Informação é uma coisa que tem que ser distribuída, tem que ser democrática, tem que dar acesso para todo mundo. Não, eu vou saber isso aqui, mas não vou contar para o meu colega. Pô, isso não existe, pô. Eu conto até para o meu concorrente, até para o meu inimigo, eu quero que ele saiba, pô. Entendeu? Eu acho que não faz sentido um negócio desse, você esconder para você. Quanto mais gente você instruir nisso aí, melhor. Quando o porquê é suficientemente forte, o como sempre encontrará seu modo de se manifestar. Olha aqui o que o Galo fez para transar lá com o Flamengo, olha lá. Vamos o jeitinho dele, pô. Hã? Quando o porquê é suficientemente forte, o como sempre encontrará o seu modo de se manifestar. Então, gente, nós fizemos 3 blocos sobre esse assunto. Tá? Acabando aqui, se eu fechar, está faltando 3 minutos. Fica aqui com você ligado, nós vamos responder perguntas. É isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre baixas doses de naltrexona.